A equipe de Lula estuda um plano para acelerar a PEC da transição na Câmara dos Deputados. A intenção é modificar a Constituição e retirar as despesas do auxílio de R$ 600 do teto de gastos. Mais cedo, a CNN, o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, comentou os detalhes e falou da importância da PEC para os pobres. O parlamentar é responsável por negociar a proposta no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Em qualquer lugar onde você sai, é visível a quantidade de pessoas que estão passando fome. São pessoas em barracas, são pessoas debaixo da ponte, são pessoas de rua. Nós estamos falando de seres humanos, não estamos falando de nada abstrato. Então, é por essas pessoas. Aqui se trata da vida. Eu acho que essa PEC, inclusive, ao invés de ser o nome de PEC da transição, ela é a PEC dos pobres, ela é a PEC da vida. Ela é um projeto que coloca o ser humano no orçamento da União. Então, não haverá um cheque em branco. No projeto de lei orçamentária, nós vamos ter a fixação do valor para cada uma das alterações do orçamento. Mas o futuro governo pode não ter tanta facilidade assim para passar esse texto, porque o líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho, é um dos críticos do possível valor da PEC de transição. Para o parlamentar, o governo eleito quer resolver todo o mandato em uma proposta só. Vamos acompanhar. O governo ainda nem começou a legislatura e o próprio mandato a partir de 2023 e parece querer resolver 4 anos em um mês. Não são as promessas de campanha que estamos aqui para avalizar, e muito menos num prazo imediato, porque é preciso saber gerir o Estado, gerir as contas públicas do Estado e com responsabilidade fiscal. O que há previsão no orçamento já são 100 bi para o pagamento de R$ 400 de Auxílio Brasil. Somando a convergência, que seriam R$ 200 a mais para que chegue a R$ 600 o valor do Auxílio Brasil, isso significaria em torno de 52 bi. Isso é o que há convergência. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, voltou a defender que a autorização para furar o teto tenha validade apenas para o orçamento do ano que vem. Uma das discussões para o texto é retirar o novo auxílio para as famílias do teto fiscal para os próximos 4 anos. Ciro Nogueira afirma que isso usurparia o poder dos parlamentares eleitos. Ele escreveu o seguinte no Twitter, olha só, a gente vai mostrar para vocês aí, abre aspas. A PEC da transição, como o próprio nome diz, é para a transição. Deve garantir somente os pontos comuns das duas candidaturas, R$ 600 de auxílio e aumento real do salário mínimo em 2023, fecha aspas. Ciro ainda disse que os demais temas do governo devem ser conhecidos para depois serem discutidos com o Congresso. O ministro afirmou também, abre aspas, o posicionamento que defenderei no Progressistas é o de aprovar uma PEC, sim, mas para a transição, para garantir estabilidade para o primeiro ano do governo. O Congresso atual que sai não pode caçar a prerrogativa do novo que chega legitimado pelo povo nas urnas e ainda nem assumiu. Não pode chancelar decisões dos próximos 4 anos no apagar das luzes. A vontade popular tem de ser respeitada, fecha aspas, foi o que disse o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. A gente já vai repercutir todas essas falas aí. A gente viu o Wellington Dias, senador Wellington Dias falando, Agora a gente viu esse tweet de Ciro Nogueira também falando. Então, assim, há um ponto comum, Felipe, sobre esse valor de R$ 600, Agora, vai ter um stick-push ali dentro para passar uma PEC que a gente sabe que precisa de um tempo maior para esse debate, porque tem uma tramitação toda que essa PEC precisa ser executada dentro do Congresso Nacional. Será que vai ter tempo hábil para isso diante de um governo que já está chegando aí? A gente já está praticamente terminando o ano, né, Felipe? Pois é, Kenzo. Em primeiro lugar, essa montagem com diversas declarações seguidas de vários políticos, cada um com o seu interesse, ficou muito interessante porque há elementos corretos na alegação de todos eles. E cada um, evidentemente, tem um interesse político por trás. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que muitas vezes os políticos, como Jair Bolsonaro fez também às vésperas da eleição, eles apelam a uma chantagem emocional.
para conseguir aquilo que eles querem e que não necessariamente é apenas uma medida emergencial que vai beneficiar os pobres. Eles querem mais, mas eles usam essa alegação, que é absolutamente legítima, de que há pobres com necessidade que precisam ser atendidos, para conseguir algo a mais. O Jair Bolsonaro, ele fez essa alegação para aprovar a PEC Kamikaze, chamada PEC do desespero eleitoral. Ele queria ser reeleito, não houve cortes em outras áreas do orçamento, do governo, em que poderia ter havido, e aí se chega em cima da hora, se quer fazer aquilo daquela maneira acelerada. E agora o PT faz a mesma coisa, mas pensando em deixar uma margem maior para ele fora do teto de gastos e longe de qualquer regra, o que eventualmente pode fazer com que o PT também, na véspera da eleição, acabe turbinando esse gasto ao seu gosto e interesse para conseguir votos em cima da hora. O próprio Bolsonaro conseguiu aumentar a sua votação no Nordeste em relação ao que ele tinha obtido em 2018. Então, há certas medidas que funcionam às vésperas da eleição, é claro que varia a medida. Então, assim, o Ciro Nogueira está evitando que o PT consiga colocar toda essa quantia fora do teto dos gastos. Então, são 52 bilhões de reais para complementar esse Auxílio Brasil. Você tem ali, na verdade, R$ 405 reais que já estão previstos na proposta de lei orçamentária. Para chegar aos 600, precisa mais 195, o pessoal arredonda aí para R$ 200 reais por beneficiado. Você somando todas as dezenas de milhões de beneficiados, dá esses 52 bilhões de reais. Então, o Ciro Nogueira está querendo que só esse acréscimo fique fora do teto. Aquilo que já estava previsto dos 405, que no total das dezenas de milhões de famílias dá 105 bilhões de reais, permaneça dentro do teto. E se some também fora do teto aquela quantia necessária para complementar o salário mínimo. O Lula prometeu ali fazer esse cálculo com base no PIB dos últimos 5 anos, na média, né? Então dá 1,4%. Você já tinha ali um salário mínimo projetado de R$ 1.312, com 1,4%, na verdade, ficaria em 1.320. O atual é de 1.212. Então, o Lula está aumentando ali um pouquinho o salário mínimo com essa proposta. Então, você tem ali 52 mais 6, cerca de 58,4 bilhões de reais para ficar fora do teto. O PT quer o quê? Quer 175 bilhões de reais fora do teto. Então, está havendo uma pressão do Centrão para que o PT não tenha essa quantia toda, e o mercado já reagiu bem, como bem colocou o NACA aí no seu quadro anterior. Então, a gente vê esse jogo de pressões. E em relação ao Congresso Nacional, só para completar, há uma alegação também. Você estabelecer numa legislatura anterior o que vai funcionar ao longo dos próximos 4 anos, sem que a legislatura que vai estar lá cumprindo seu mandato se posicione, também tem um ponto aí a ser devidamente debatido. Isso é sinal de que ainda vai haver muita pressão de lá e cá, muita articulação política e, claro, alegações legítimas muitas vezes são usadas para encobrir interesses escusos, e é nisso que a gente vai ter que vai precisar ficar ligado. Sim, a gente daqui a pouco volta a falar, inclusive, sobre essa PEC da transição.